noite, graça e paz. O Senhor está aqui com a sua presença bendita, presença maravilhosa. E eu estou muito feliz porque você também está aqui. E o fato de você estar aqui nessa noite significa muitas coisas. Primeiro, que você amanheceu vivo, com saúde, e que a graça e a misericórdia do Pai repousa sobre a sua vida, amém? E você que está aqui hoje, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos e não serão desapontados. O Senhor não nos trouxe aqui nesta noite em vão, e até mesmo os irmãos que estão assistindo em casa não estão assistindo em vão, ou nesse dia, ou quando chegar essa transmissão, não estão assistindo em vão. Eu creio que o Pai já tem falado aos nossos corações, e tem uma palavra ainda mais para as nossas vidas nesta noite, que eu creio que vai fazer sentido para muitos de nós, assim como faz bastante sentido para a minha vida. Eu quero desde já deixar o abraço do nosso pastor Marcos, da pastora Kátia, que estão em uma viagem durante esta semana, e devem chegar um pouco mais para o final da semana, e deixo aqui o abraço deles, no nome de Jesus, e nós vamos continuar orando por eles, e o Pai vai dar graça. Irmãos, essa palavra de hoje, nós vamos continuar na série que nós estamos, desde o domingo, sobre condição e posição. E da onde nasceu essa série? Obviamente que do coração de Deus, do coração do Pai. E o pastor, durante as lives da semana passada, o Senhor deu essa direção de uma forma muito especial e muito forte para ele, a respeito de condição e posição. E durante o nosso GD de supervisores também, a gente estava falando e o pastor compartilhando a respeito dessa palavra. O Senhor testificou muito no coração de todos nós que era uma direção clara para as nossas vidas e para os nossos tempos, a respeito de direção e posição. E a Andréia, mais uma vez, se moveu com uma voz profética e falou: pastor, essa palavra cabe uma série, e faz sentido a gente ter uma série sobre essa palavra. E assim foi decidido que realmente viria uma série a respeito desse tema, condição e posição. Então o pastor começou falando a respeito de condição e posição. No domingo ele fala a respeito da nossa posição a partir da nossa nova identidade, amém? Quem nasceu de novo em Cristo aqui? Se você nasceu de novo, você tem uma nova certidão de nascimento. Você tem uma nova identidade. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E a gente precisa entender a nossa vida, ressignificar a nossa vida e a nossa história à luz da nossa nova identidade. Porque outrora, quando a gente tinha uma identidade corrompida e distorcida pelo pecado, e quando a gente não conhecia Cristo, a gente olhou tudo o que aconteceu na nossa vida de uma forma ruim e de uma forma errada. E hoje, quando a gente olha para a nossa história e para a nossa vida, nós vemos que sobre todas aquelas coisas o Senhor nos fez mais do que vencedores. Você pode olhar para a sua história e ter dó de tudo que aconteceu, e estar parado em tudo que aconteceu, ou você pode olhar para a sua história e saber como Deus me guardou, e como Deus me livrou, e como o Senhor me trouxe até aqui, e aquele que me trouxe até aqui, aonde mais Ele não pode me levar. Provavelmente você começou a sua vida como eu, sem recursos, sem apoio e sem estrutura. Foi assim ou não foi? Ou será que você teve tudo desde que nasceu? Berço esplêndido, tudo perfeito, as mil maravilhas, todo mundo em todo tempo te deu todo o apoio que você precisava, todos os sonhos que você teve recurso, você teve estrutura e você teve apoio. Foi assim? Ou será que algumas coisas você está lutando até hoje? E todas as pessoas que começaram a sua vida sem recurso, sem apoio ou sem estrutura, são as pessoas que a gente chama de improváveis. Nós começamos a nossa vida como improváveis, mas o Espírito do Senhor estava lá olhando, cuidando, abençoando, mesmo quando nós não conhecíamos ao Senhor. Ele já tinha uma história escrita para as nossas vidas, Ele já queria nos abençoar, Ele já nos guardou, Ele já nos livrou, Ele livrou de doenças, Ele livrou de acidentes. Quantos aqui passaram pela pandemia? Você sabe o que aconteceu com você na pandemia? O Senhor te escondeu. A Bíblia diz que no dia da adversidade Ele nos oculta, Ele nos esconde. Ele nos escondeu no dia da adversidade, Ele nos escondeu. Mas eu queria fazer algumas perguntas aqui, a respeito daquilo que nós vamos falar hoje, porque essa situação não é exclusiva nossa. O pastor falou a respeito da nossa posição a partir da identidade. Hoje eu vou falar a respeito da nossa posição nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos que nós somos contrariados. E no domingo eu vou continuar falando da nossa posição a partir da vitória.
Porque nós nos movemos, lutamos e existimos a partir da vitória. E essa vitória não é a nossa vitória, não é a vitória do Ismael. Porque a minha vitória é limitada. Essa vitória é a partir da vitória de Jesus na cruz. E é a partir desta vitória que nós nos movemos. Nós falamos desde o começo do ano, que esse ano seria o ano da nossa comunidade aqui em São Bernardo, seria o ano do romper. Você sabe qual foi o maior romper do ministério de Cristo? Foi a morte. Porque a morte foi a maior vitória. Satanás fez de tudo para impedir que ele morresse. Porque a morte dele nos trouxe salvação. Nós fomos incluídos na sua morte e depois fomos incluídos na sua ressurreição. Então no domingo a gente vai falar do nosso posicionamento, a nossa posição a partir da vitória. Mas hoje eu quero falar a respeito de Paulo e Silas, está em Atos capítulo 16, nós vamos ler alguns textos, o posicionamento a partir dos momentos difíceis. O que está acontecendo com Paulo e Silas nesse momento aqui é algo bastante curioso. Quem aqui já quis ir para algum lugar e pela vontade de Deus foi impedido? Eu queria ir para algum lugar, eu queria mudar de casa, eu queria mudar de estado, eu queria mudar de país. Já aconteceu isso com alguém? Você queria mudar, você fez tudo, e talvez você até orou, talvez você até jejuou, talvez você até compartilhou com a sua célula, eu queria e não consegui. Isso na minha vida é raro, mas acontece sempre, né? Acontece toda vez, acontece todo ano. Sim, em alguns momentos o Senhor nos impede de fazer algumas coisas, tomar algumas decisões. Quem aqui já quis algo e não teve? Da mesma forma, orou, pediu, Senhor, eu quero, e não teve. E quem já teve uma porta fechada sem um motivo aparente? Porque quando a porta se fecha, irmãos, e a gente fez por merecer, isso não é espiritual, isso é humano. Agora, quando a porta se fecha, e nós não vimos um motivo aparente, parece estranho, sem motivo, sem razão. De repente a empresa foi embora, de repente a empresa se mudou, de repente a empresa fechou. Ou seja, no final do dia, quem já foi contrariado na sua vontade pela vontade de Deus? Alguém que já foi contrariado na sua vontade? Eu acho que de 100 coisas que eu peço, eu acho que eu tenho 90 a 99% de não. Outro dia eu orei e falei, Senhor, eu preciso discernir melhor a sua vontade, porque não é possível eu orar pedir tanta coisa que não é para mim. E isso acontece na nossa vida, irmãos. Porque o nosso conhecimento a respeito do nosso futuro, ele é limitado. E Jeremias 29:11, como estava na chamada do culto, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos de paz e acredita em mim. Lá na frente, quando você discernir aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você vai falar, a vontade de Deus foi melhor na minha vida. Ela foi boa, ela foi perfeita e ela foi agradável. Ainda que a vontade de Deus tenha me contrariado, ainda que a vontade de Deus tenha fechado portas, ainda que a vontade de Deus afastou algumas pessoas da minha vida, ainda que a vontade de Deus afastou alguns relacionamentos, ainda que a vontade de Deus me contrariou naquele presente momento, nós vamos discernir depois que ela foi boa, perfeita e agradável, e ela te protegeu. Ela guardou o teu coração. O sim de Deus nos abençoa e o não de Deus nos protege. E quando o Senhor fala não para você, Ele está guardando e protegendo o seu coração. A gente não discerne isso no começo. A gente só vai discernir isso lá na frente. E o apóstolo Paulo, juntamente com seus irmãos, eles passaram por isso em Atos capítulo 16. Eu vou falar de um tempo aqui onde eles estavam na Macedônia. Mas antes deles chegarem na Macedônia, capítulo 16, eu vou ler aqui o versículo 6 e alguns versículos a partir do 6. A Bíblia diz, passando pela Frígia e pela província da Galácia, eu estou lendo aqui na versão ACF, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo e os demais irmãos que estavam com ele foram impedidos pelo Espírito Santo. É importante a gente saber que existem circunstâncias na vida, na nossa ótica, aos nossos olhos, é a coisa certa a se fazer, racionalmente falando, espiritualmente falando, tudo está alinhado, parece que é a coisa certa a fazer, mas existem situações que o Espírito Santo nos impede de fazermos, de alguma maneira.
E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Eles estavam passando pela Frígia e pela Galácia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. De novo, o apóstolo Paulo queria ir para a Bitínia, o Espírito Santo não o permitiu. Irmãos, se houve circunstâncias, situações, que o Espírito Santo negou a vontade do apóstolo Paulo, imagina a nossa, de meros mortais, né? Imagina a nossa que talvez não tenhamos tanta ligação, ou que talvez não renunciamos tanto quanto o apóstolo Paulo renunciou na sua vida, pelo reino e pelo amor ao Senhor e à palavra. Então essa circunstância, ela é natural e ela pode acontecer sim, pode ser que o Espírito Santo não nos permita algo. E continuando aqui, tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo queria ir para a região da Ásia, especialmente ali a região da Turquia, onde era considerada a Ásia Menor, onde já tinha algumas igrejas, onde já tinha alguma coisa. O Espírito Santo dá uma direção contrária. Vocês vão para a região da Macedônia, no norte da Grécia, vocês vão para o sentido oposto, porque essa é a minha vontade para a sua vida. E às vezes nós somos inclinados a pensar que quando nós estamos debaixo de obediência, ouvindo a orientação do Espírito Santo, fazendo a coisa certa, posicionados à luz do que Deus tem para a nossa vida, às vezes nós somos inclinados a pensar que 100% das coisas vão dar certo, e 100% das portas vão se abrir, e os nossos caminhos vão ser muito mais fáceis. E está tudo bem, porque isso também é natural. Talvez você pensou, talvez eu pensei, agora que eu estou na igreja, agora que eu me posicionei, agora que eu estou comprometido, agora que eu estou ouvindo conselhos, agora que eu estou ouvindo os conselhos do meu pai, da minha mãe, agora que eu estou ouvindo os conselhos da minha liderança, agora as lutas vão acabar na minha vida e agora vai ser as mil maravilhas. Eu vou viver em Nárnia, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa, e as bênçãos do Senhor vão chegar. Eu vou passar o ano inteiro na rede, e vai chegar no final do ano, o Senhor vai chegar como Papai Noel, e vai trazer tudo que eu preciso. Glória, toma posse aí, gente, no nome de Jesus. Eu recebo essa realidade, no nome de Jesus. Vamos ver se foi assim com o apóstolo Paulo? Navegando a Troade, eu vou pular direto para o versículo 16. Lembrando aqui, eles tomaram uma posição. Eles falaram, nós obedecemos o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Nós vimos para Macedônia, então nós vamos. A partir do momento que você está em obediência, que você ouve a orientação do céu para a sua vida, você está posicionado. Eu só queria abrir um parênteses antes de ler o 16, que enquanto nós não estamos posicionados, porque quando nós estamos posicionados, as coisas podem ser difíceis. Mas quando nós não estamos posicionados, não tem nem difícil nem fácil. Simplesmente não tem a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Simplesmente não tem os sonhos e os planos de Deus sobre as nossas vidas. Os sonhos e os planos e os projetos que Deus tem na nossa vida e que a gente passa a viver sobre esta realidade, eles começam a ser liberados, com dificuldade ou não, a partir do momento que nós tomamos uma posição. Então, a partir do momento que Paulo e Silas e os irmãos que estavam com eles tomaram a posição, decidiram se posicionar no seu coração, as coisas começam a acontecer. E aí no versículo 16, eles já encontraram algumas irmãs, eles já estavam participando da oração ali na região da Macedônia, já estavam participando da vida em comum, estavam ali participando da célula, tudo uma bênção. E no versículo 16... aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Lembrando que quem escreveu o Evangelho, aliás, quem escreveu o livro de Atos foi o nosso querido irmão Lucas. Então, ele está narrando aqui na primeira pessoa, falando, Paulo e nós, Paulo, eu, Lucas, Timóteo, ou se Timóteo não estava aqui, mas Silas, nós os irmãos. Então ele está aqui, e está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa menina, ela estava falando uma verdade.
Ela está falando, eles são homens de Deus. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O apóstolo Paulo, ele teve um discernimento aqui a respeito daquilo que estava acontecendo, que o que aquela menina estava falando não era espiritual. Aliás, era espiritual, não vinha dela, era um espírito, era um espírito de adivinhação que estava sobre a vida dessa menina. E é interessante que depois desse tempo que o apóstolo Paulo já está posicionado, existe na vida dele oração, existe comunhão, existe rendição, existe adoração e existe na vida dele discernimento. E ele discerniu o que estava acontecendo nesse momento e ele repreendeu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. Olha a situação. Agora o apóstolo Paulo está no centro da vontade de Deus. Ele foi para o lugar onde o Espírito Santo revelou em sonho que ele deveria ir. Ele não foi para a Ásia, que é onde ele gostaria de ir. Ele não estava no trabalho, no emprego, na vida, na realidade que ele gostaria. Mas ele estava numa realidade que o Espírito Santo deu para a vida dele. Ele estava no seu espírito posicionado. Ele estava indo para a oração. Ele estava tão posicionado que ele não estava se movendo por dinheiro, ele não estava se movendo por fama, porque o que aquela menina estava falando poderia inflar o coração dele. Até o diabo está reconhecendo que eu sou homem de Deus. Está todo mundo reconhecendo meu ministério, meu chamado, que eu sou homem de Deus. Isto poderia inflar o coração dele, mas o coração dele não se inflou. Ele repreende porque ele está movido de compaixão e movido de discernimento. E quando parece que está tudo uma bênção e que o Senhor está usando a vida dele, ele está até repreendendo demônios, o que vem sobre a vida dele? O cativeiro. Vem sobre a vida dele a acusação, vem sobre a vida dele a calúnia. E provavelmente quando nós estivermos posicionados no nosso coração, a vida e as circunstâncias da vida vão querer nos empurrar por uma condição. Lembra que a condição é o contrário da posição? A condição não nos leva à posição, mas a posição nos leva a uma nova condição. E o que estava acontecendo aqui com o apóstolo Paulo é isto, porque quando a gente fala em condição, está relacionado com o exterior, aquilo que nos acontece, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que falam de nós, aquilo que tentam contra nós, e não só as pessoas, espíritos também. Mas quando a gente fala de posição, nós falamos do nosso interior, como a gente reage, que resposta a gente dá. E a gente vai ver a resposta de Paulo e de Silas diante dessa situação. Os homens reclamaram, levaram eles para julgamento, levaram eles para uma acusação, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tem uma versão que diz que a ordem para o carcereiro foi que o colocasse no mais profundo da prisão. Vamos trazer para os dias de hoje, seria o equivalente a uma solitária, ou uma prisão de segurança máxima, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, como está aqui, cárcere interior, o lugar mais seguro, e lhe segurou os pés ao tronco. Aí você imagina Paulo e Silas, no centro da vontade de Deus, achando que o romper, talvez, daquele ano na vida deles seria uma promoção, ou seria um carro novo, ou seria uma casa nova, fazendo a vontade de Deus, orando, indo para a célula, buscando, com o coração posicionado, orando pelos demônios, repreendendo os demônios, orando pelos enfermos, são colocados diante do cárcere. Agora eles estão lá sentados, com os pés amarrados num tronco, com as roupas rasgadas, e foram açoitados a noite inteira. É muito comum que isso aconteça na nossa vida, irmãos. No tempo que a gente decide se posicionar, pode vir ventos contrários, podem vir situações contrárias, podem vir calúnias, podem vir acusações, podem vir pessoas não compreendendo a obra de Deus na sua vida. Eles foram cancelados no trabalho, eles foram cancelados na vida cotidiana, eles foram cancelados no meio da família, eles foram cancelados no meio dos amigos, porque um dia eles decidiram se posicionar no Senhor.
Mas aqueles que um dia decidiram se posicionar no Senhor, eles não serão confundidos. E aquelas mesmas pessoas que colocaram eles no cárcere interior, que açoitaram, e que prenderam eles ali, seminus, sentados, com os pés amarrados, com as costas na carne viva, são as mesmas pessoas que depois vai reconhecer a obra de Deus na vida desses homens. E são as mesmas pessoas que vão reconhecer que o Deus de Paulo e Silas é o Deus verdadeiro, em cima no céu e embaixo na terra. Então o carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Isso aqui não foi uma situação exclusiva de Paulo. A gente lembra que o profeta Daniel, foi feita uma ordem na época do rei Dario, para que ninguém orasse a outro Deus, que não os deuses deles, que não ao próprio Dario. Daniel sabia, Daniel era um homem de oração e continuou orando, e por isso ele foi pego como um infrator. A Bíblia diz que ele foi jogado na cova dos leões, mais uma pessoa que foi jogada na cova dos leões porque estava orando. Mas o que aconteceu na cova dos leões? Deus fechou a boca do leão. E não aconteceu nada com Daniel e ele saiu ileso. E todas as vezes que nós somos jogados numa cova por causa do nosso posicionamento, anota essas palavras: você vai sair de lá ileso e os leões não vão te tocar. Quando você for colocado diante de uma situação, pelo seu posicionamento, nós vamos cair naquilo que a Bíblia diz: se passares pelas águas, elas não te afogarão; se passares pelos rios, eles não te submergirão; se você passar pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Você vai passar pela situação, sem entender nada, as pessoas caindo de um lado, as pessoas caindo de outro, e você vai permanecer de pé, porque você se posicionou em Deus. E assim foi com o apóstolo Paulo e com Silas. Mas continuando aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite, machucados, presos, maltratados que foram, nada roubou a paz e nada roubou o posicionamento do coração deles. Eles foram empurrados por uma circunstância da vida, eles foram empurrados por uma condição da vida, mas o posicionamento deles era o mesmo: nós somos adoradores, nós somos servos, nós somos ministros, nós somos santos, nós somos posicionados. Nós vimos no domingo que nós somos filhos, nós somos uma nova criação. E independente do cenário externo, independente da calamidade que os nossos olhos veem, nós não nos movemos pelas vistas, nós nos movemos por fé. E o Senhor é poderoso para mudar o cenário e para fazer infinitamente mais. Olha a diferença de um coração posicionado. A vida empurrou para lugares que eles talvez não gostariam de estar, ou ainda que o Senhor tenha permitido. Mas, irmãos, foi lugar de dor, foi lugar de maus tratos, foi lugar de calúnia, foi lugar de acusação, foi lugar de renúncia, foi lugar de planos não acontecerem, sonhos não se realizarem, esperanças e expectativas serem adiadas. Uma pessoa que está cativa, presa no cárcere, especialmente naquela época, ela está nessa condição, sem um advogado, sem uma perspectiva. Qual visão ela vai ter de futuro? Que esperança, que perspectiva. E talvez alguém entrou aqui nesta noite, olhando para frente, não vendo nenhuma perspectiva e não tendo nenhuma visão daquilo que a vida tem para si no futuro, em qualquer área da sua vida, porque em algum momento, por algum motivo, você também foi empurrado para o cárcere interior. Hoje o Espírito Santo quer te tirar desse cárcere interior. Eu não sei se é na sua carreira, eu não sei se é nas suas emoções, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é dentro da sua alma, eu não sei se é fora no seu corpo, eu não sei se é na sua saúde. O que eu sei é que hoje o Espírito Santo quer te tirar desse cárcere interior. A partir do posicionamento do apóstolo Paulo e Silas, que à meia-noite eles cantavam e oravam. E enquanto eles cantavam e oravam, algo começou a acontecer no mundo espiritual. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de continuar a história, e ir lá para Eclesiastes capítulo 10, versículo 4.
Aqui na minha Bíblia, a versão CF diz: levantando contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Esse versículo, ele fala para os nossos corações, que quando virem opressões, que quando virem resistências, que quando virem situações contra a sua vida, mantenha a posição que Deus te colocou. O seu posicionamento no mundo espiritual, fica firme, fica firme, fica firme e fica firme. Quando você passar por cenários e por situações desagradáveis, desgastantes, e os teus amigos ou inimigos e todos tentarem contra você, fica na posição espiritual que Deus te colocou. O seu posicionamento espiritual. Irmão, Satanás vai tentar, o inimigo vai tentar, tem situações que o Senhor vai permitir que nós passamos pelos processos para mostrar a glória dele, mas o inimigo tenta, mas ele luta a partir da derrota e nós lutamos a partir da vitória da cruz. Amém? No sábado nós estávamos aqui, na sexta-feira a gente estava aqui na célula e o irmão fez chamada de ligação pelo WhatsApp para um irmão que estava aqui com a gente. E esse irmão que ligou, que não estava aqui, ele estava no monte, em um dos montes aqui, porque a filha dele estava passando por um processo espiritual. E aí esse irmão que estava aqui na célula com a gente teve um discernimento, e ele teve uma impressão, e ele falou para esse amigo que não estava aqui, e falou: amigo, a sua filha ganhou algum objeto, ganhou alguma coisa? Eu tive a impressão que ela ganhou alguma coisa que foi consagrado a algo que não foi ao Espírito Santo, e isso está prejudicando ela. E ele falou: olha, ele procurou nas coisas dela e achou um colar que ela ganhou. Um colar específico de uma outra fé, de uma outra situação, de um outro espírito, eu diria assim. E esse irmão, na hora que fez a chamada de vídeo com a gente, a ligação do WhatsApp, ele estava no monte e ele estava tentando queimar esse colar, e esse colar não se queimava. Colar, acredito que de madeira, e joga fogo com isqueiro, e joga fogo, e taca fogo, e o colar não queimava. E eu falei: não queimou? Não queimou, então nós vamos orar e ele vai queimar. E nós começamos a orar, e orar, e orar, e o inimigo resistindo, e o inimigo resistindo, e o inimigo resistindo, até que ele falou: o colar. E aí eu parei e falei: o colar queimou? E ele falou: o colar não queimou. Então nós vamos continuar orando, porque ele está resistindo, mas nós lutamos a partir da vitória, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que para isto Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo, e as obras do diabo vão ser destruídas no nome de Jesus. E nós começamos a orar, e ele falou: o colar está pegando fogo, o colar está pegando fogo, o colar está pegando fogo, e toda a ferramenta que foi preparada contra o povo de Deus, ela não subsistirá. E as ferramentas que o mundo espiritual, o mundo físico prepara contra mim e contra a sua vida, ela não subsistirá. Fica firme, fica firme, fica firme, porque o mundo vai tentar, o inimigo vai tentar, mas quando ele vê que ele não move o teu coração e não te move da posição que Deus te colocou, então ele vai retroceder. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E eu sei que a situação dessa família está uma bênção, e o Senhor mudou o quadro, e o Senhor mudou o cenário. Tem situações, irmãos, que vêm contra a nossa vida. Sim, tem situações. Eu quero citar algumas situações aqui, por exemplo, a dúvida do que Deus fará. Pode ser situações que nos tiram da posição, como eu falei, Paulo e Silas, eles não sabiam o que Deus ia fazer, que nós vamos ver daqui a pouco o que Deus fez. Eles não sabiam qual seria o próximo passo. Deus livra, Deus não vai livrar, nós vamos perecer, nós vamos ficar presos, vai ser um dia, vai ser 2 dias, será que a gente vai ter visita aqui na prisão? Eles não sabiam. A dúvida pode ser uma situação que vem na nossa vida para nos tirar da posição. O medo é outra situação que vem para tentar nos tirar da posição. As pressões da vida, alguém passa por pressão aí, irmãos, ou só eu que passo por pressão? As pressões da vida vêm para tentar tirar você da posição que um dia você se comprometeu com Deus, e que um dia o Senhor te colocou, e você se firmou nessa posição. O orgulho, a pressa para viver as promessas, o pânico diante das incertezas, pânico diante das coisas da vida. Eu vou estar empregado, eu não vou estar empregado, a minha família vai ser abençoada, a minha família não vai ser abençoada, eu vou viver as promessas, eu não vou viver as promessas. São todas situações da vida que vêm e tentam nos tirar da posição. Mas o que nós lemos aqui em Eclesiastes 10:4, levantando contra ti todas estas coisas: o medo, a pressão,
a calúnia, como nós vimos no caso do apóstolo Paulo, a injustiça, o cancelamento, as falações, as mentiras, as tentativas do inimigo, o mundo espiritual, o mundo material, o mundo físico, a morte, a vida, anjos, demônios, principados, potestades, o passado, o presente, a altura, a profundidade, todas estas coisas se levantando contra você, fica na posição que Deus te colocou. E você vai ver que sobre todas estas coisas, o Senhor vai te fazer mais do que vencedor. E essas coisas vão retroceder. Às vezes demora um pouquinho, às vezes a pressão, ela fica mais tempo do que a gente gostaria. Até chegar à meia-noite, que indica que o momento mais escuro, o momento mais intenso, a maior intensidade, a maior luta. Pode chegar à meia-noite nas nossas vidas, pode chegar à meia-noite na sua vida, mas fica na posição, porque o Senhor te fará mais do que vencedor, ainda que venha todas estas coisas contra a nossa vida. E assim foi com Silas, com Paulo e Silas, mesmo preso, eles oravam e cantavam ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar e cantar ao Senhor, mas eu queria te encorajar, não somente aqui na igreja, porque aqui na igreja às vezes é um pouco fácil, na sua casa, naquela tarde de quarta-feira, naquela tarde de terça-feira, ou na sua segunda-feira de manhã, quando você tiver que enfrentar o trabalho, e quando você souber que lá talvez nem tudo vai ser como você gostaria, talvez nem tudo são flores, nem todo mundo será amigos. Quando você tiver que enfrentar as lutas, quando os ventos virem contrário, oferece ao Senhor o seu louvor e a sua oração. Mostra para o mundo espiritual que você está posicionado e que aquela posição que o Espírito Santo está colocando no teu coração, você não vai abandoná-la nunca mais na sua vida, porque você já sabe que é o caminho certo. Que o seu sim e que o seu posicionamento diante de Deus, como do profeta Isaías, que o seu eis-me aqui seja definitivo, seja eterno. Que você olhe para o seu chamado e para o propósito de Deus na sua vida, para a obra do Espírito Santo na sua vida, com tanta firmeza quanto Jesus olhou para a cruz e ele não retrocedeu. Ele falou: eu vou subir nessa cruz, eu vou pagar o preço, eu vou carregar a coroa, eu vou usar a coroa, eu vou ser açoitado, eu vou tomar vinagre que as pessoas vão me oferecer, eu vou subir a via sacra, eu vou pagar o preço para que haja salvação, e eu vou ver na vida da Jeane, na vida do Cláudio, na vida da Fabrícia, o fruto do meu penoso trabalho, e eu vou se alegrar sobre a vida deles. Porque quando eu ver eles numa terça-feira num culto adorando o meu nome, eu vou me alegrar sobre essa verdade. E é assim que o Senhor nos vê, e esse é o nosso posicionamento em Cristo. Ele sabia o que ele ia passar. Nas noites ali, na noite anterior à traição, e a toda a sua paixão, toda a via sacra, todo o caminho do Gólgota, o caminho do Calvário, tudo que ele passou, que nós conhecemos, ele orou com tanta agonia, que ele suou sangue, Jesus suou sangue, pela agonia, e ele falou para o Senhor: se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feito a sua vontade. Em Isaías capítulo 53, 54, eu não vou ler aqui, só vou declamar aqui alguns versículos. Isaías 53, e Jesus sabia disso, porque Jesus, além de ser onisciente, ele era um exímio estudioso, estudante da Bíblia. Ele conhecia essa realidade, ele sabia que isso aqui era para ele. Irmãos, imagina um menino de 12 anos, crescendo, um adolescente, crescendo, lendo Isaías 53, falando: isso aqui é para mim, e eu vou enfrentar isso aqui. E a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele nasceu como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura. Quem olhava para ele, nenhuma beleza havia para que o desejasse. Homem de dores, experimentado no trabalho, maltratado e ferido de Deus. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. O povo dele, os irmãos dele, olhava para ele e falava: ele é aflito de Deus, ele está pagando aquilo porque ele pecou, ele tá carregando essa cruz porque ele merece, todos esses açoites ele mereceu, ele foi reputado por aflito e ferido de Deus. E nós não sabíamos que ele estava pagando ali o preço dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro. Ele não teve descendência e nem genealogia, porque ele foi roubado. Ele foi roubado desta terra a sua vida.
E lá em Filipenses capítulo 2, também falou sobre ele. Porque mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo. E foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele sabia que essa história era para ele. Ele sabia que esse cenário aqui, que Isaías 53 era para ele. Ele sabia que ele não teria descendente. Ele sabia que ele ia pagar o preço dos nossos pecados. Ele sabia que ele ia usar a coroa de espinhos tão pontiagudos que rasgava o crânio. Ele sabia que ele passaria por aquela dor e ele não retrocedeu. Ele falou para o Pai: contudo, seja feita a tua vontade. Ele se posicionou sobre tudo aquilo que ele passaria. Nós não passamos e não vamos passar 1% do que ele passou. Uma leve e momentânea tribulação é o que nós vamos passar, para manifestar a glória que em nós vai ser revelada. E o pastor falou no domingo que a tribulação passa. A tribulação passa. E quem vence, quem supera a tribulação, carrega um testemunho. Mas quem fica na tribulação carrega uma dor e um trauma. A decisão é nossa, e a decisão que a gente tomar, o Senhor vai honrar. Se você decidir parar na tribulação, você vai ficar lá. Aí você vai trazer consigo as suas dores, os seus traumas, as suas lamentações e a sua realidade difícil, porque é realmente difícil. Mas se você decidir não ficar na tribulação, mas se você decidir não deixar o seu coração no cárcere interior, como era a situação aqui para Paulo e Silas, eles poderiam deixar o seu coração no cárcere interior. Se você decidir não deixar o seu coração no cárcere interior, mas sair desta condição, você vai carregar um testemunho, e uma vitória, e uma bênção para contar, e um estilo de vida, e uma inspiração para muitas pessoas. A sua vitória vai inspirar a vida de muita gente. Talvez você vai ser o primeiro da sua família a viver uma realidade que ninguém ainda viveu. E a decisão é sua, porque a sua decisão o Senhor vai honrar. Mas continuando aqui, no capítulo 16 de Atos, para a gente concluir. Deixa eu voltar lá no Atos 16 também. Nós paramos no 25, né? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O posicionamento de Paulo e Silas começou a provocar um reboliço naquela situação, e aquele reboliço alcançou a vida de todas as pessoas que estavam do lado dele. Até pessoas que talvez nem mereciam ser alcançadas. Até pessoas que talvez ele nem queria alcançar, foram alcançadas por causa do posicionamento deles. Talvez tem pessoas que nem merecem ser abençoadas, ou que você nem queria abençoar. A partir do momento que você se posicionar, as pessoas, o seu ecossistema, a sua rede de apoio, pessoas que nem imagina, só pelo fato de entrarem na sua vida, de pertencerem à sua vida, o Senhor vai mudar a história, e até estas pessoas serão abençoadas. Tamanha a bênção que o Senhor libera sobre a mim e sobre a sua vida. E a escolha é sempre nossa, e tudo parte do nosso posicionamento. Paulo e Silas oravam e cantavam, e veio o terremoto. E a partir desse terremoto, o Senhor começou a mudar histórias. E a partir desse terremoto, milagres foram operados. E a partir desse terremoto veio cura, veio transformação, veio mudança de vida. Foi tudo a partir desse reboliço que começou a acontecer naquela noite, a partir do louvor e da oração de dois homens. O carcereiro quis tirar a sua vida, pensando que Paulo tinha fugido. Mas o que vai acontecer comigo, porque vocês fugiram? E Paulo disse para ele: não faça tal coisa. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro: agora é a hora de você se posicionar. Nós nos posicionamos, e você viu a mudança de vida. Nós nos posicionamos, e vocês viram o que Deus operou.
Agora está na hora de você se posicionar, e o mesmo Senhor Jesus, Ele vai entrar na sua história, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar a sua casa. Eu imagino Paulo pregando e liberando sobre aquele carcereiro, e aquele carcereiro entendendo que aquele terremoto físico que aconteceu naquela prisão, aconteceria de forma espiritual. E o Senhor começou a mexer com as bases e com os alicerces daquilo que não tinha mudança, daquilo que não tinha transformação, daquilo que estava morto, daquilo que era a mesma coisa, daquilo que era velho, daquilo que estava parado, daquilo que estava engessado, daquilo que estava travado. E o apóstolo Paulo e aquele carcereiro começou a entender que Jesus entrando na história dele, ele viu aquele terremoto. E eu imagino que ele pensou: eu quero esse terremoto na minha história, que muda todas as coisas, que abale as bases daquilo que eu não tenho conseguido mexer. A prisão, ela representa uma fortaleza. E quando aquele carcereiro tem esse discernimento, que esse terremoto possa abalar as fortalezas que têm me prendido. Fortalezas em áreas que eu nem imagino. Fortalezas das quais eu fui inserido desde a minha infância. Fortalezas espirituais, fortalezas emocionais, fortalezas físicas, fortalezas de uma mentalidade. Tem pessoas que não são cativas de uma fortaleza de pecado, nem de um vício, nem químico e nem de um mau hábito. Tem pessoas que são cativas de uma fortaleza na sua forma de pensar. E o mesmo Jesus que estava lá é o que está aqui. E como o apóstolo Paulo disse para este homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação de Deus na nossa vida, ela é completa e ela é abrangente. Tudo começa a partir da salvação. A partir da salvação vem a mudança de vida. A partir da salvação vem a alegria. A partir da salvação vem a paz, vem a plenitude. A partir da salvação vem a prosperidade. A partir da salvação vem a bonança. A partir da salvação vem a família. A partir da salvação vem o ministério, vem o chamado, vem as confirmações, vem o propósito, vem aquilo que Deus tem. A partir da salvação vem o sonho. A partir da salvação vem o impossível. A partir da salvação vem o inimaginável de Deus sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor quer fazer com que os cárceres, com que os alicerces sejam abalados na minha e na sua vida. Se tem feito sentido para você, nós vamos orar e cantar. E eu queria te convidar a se colocar de pé nesta noite, para que nós oremos e cantamos sobre isso. Como identificar uma pessoa posicionada? À luz do que nós lemos aqui. Ismael, como eu sei se eu estou posicionado? Como eu sei se as pessoas estão posicionadas à minha volta? Ela passa por muitos momentos da vida, por muitas tribulações, mas ela sempre aponta para o perdão, para a reconciliação e para um novo começo. Ela não para na tribulação, mas ela avança para os planos de Deus, para os propósitos. O louvor e a adoração e a oração nunca deixam os seus lábios. Ela não se move pela dor, mas ela se move pelo Espírito. Ela não toma decisões pela mágoa, ou pelo passado, ou pelo ressentimento, mas ela toma decisão pelas possibilidades e pela fé. Ela anda por fé e não anda por vista. E dessa forma nós podemos discernir: eu tenho me movido pela condição que a vida me colocou, ou eu tenho me movido pela posição do meu espírito em Cristo.